Passei a vida toda sustentando minha família. E 15 anos depois fui expulso de casa. Meu nome é Gabriel Martins, e durante muito tempo acreditei que amor se provava através de sacrifícios. Se alguém precisasse de ajuda, eu ajudava. Se alguém estivesse passando dificuldade, eu assumia o problema. Se minha família precisasse de mim, eu deixava meus próprios planos para depois. Eu fazia isso porque acreditava que era assim que uma família funcionava. Hoje sei que estava errado. Tudo começou quando eu tinha 18 anos. Meu pai era dono de uma pequena oficina mecânica. Nunca fomos ricos, mas também não passávamos necessidade. Minha mãe cuidava da casa e dos meus dois irmãos mais novos, Vinícius e Ricardo. Eu era o mais velho. O responsável. O que sempre resolvia tudo. Quando meu pai sofreu um acidente que deixou meses sem conseguir trabalhar, nossa situação financeira desmoronou. As contas começaram a se acumular. As economias acabaram rapidamente. Os empréstimos surgiram logo depois. Naquela época eu havia acabado de ser aprovado em uma universidade pública. Era a oportunidade que eu sonhava desde criança. Mas quando olhei para a situação da minha família, tomei uma decisão que mudaria minha vida. Abandonei a faculdade antes mesmo de começar. Arrumei emprego em uma distribuidora. Trabalhava durante o dia. Fazia entregas à noite. Dormia poucas horas. Todo o dinheiro ia para casa. Na época ninguém me obrigou. Pelo menos não diretamente. Mas a pressão estava sempre presente. Minha mãe dizia que eu era o homem da casa. Meu pai repetia que a família precisava de mim. Meus irmãos ouviam aquilo diariamente. E eu também. Passei anos acreditando que estava fazendo a coisa certa. Enquanto meus amigos construíam carreiras, eu pagava contas. Enquanto eles viajavam, eu fazia horas extras. Enquanto eles namoravam, eu trabalhava aos finais de semana. A justificativa era sempre a mesma. Era temporário. Só até as coisas melhorarem. Mas as coisas nunca melhoravam. Sempre aparecia uma nova emergência. Uma nova dívida. Um novo problema. Quando Vinícius entrou na faculdade particular, fui eu quem pagou as mensalidades. Quando Ricardo decidiu abrir uma loja virtual, fui eu quem financiou o projeto. Quando meu pai precisou trocar equipamentos da oficina, fui eu quem assumiu o empréstimo. Ninguém perguntava se eu podia. Apenas presumiam que eu faria. E eu fazia. Porque era minha família. Aos 26 anos conheci a Amanda. Foi meu primeiro relacionamento sério. Pela primeira vez comecei a imaginar uma vida diferente. Uma vida que não girasse exclusivamente em torno dos problemas dos outros. Amanda era inteligente. Direta. Ela percebia coisas que eu me recusava a enxergar. Diversas vezes tentou me alertar. Dizia que minha família dependia demais de mim. Dizia que eu estava sendo usado. Eu sempre defendia meus parentes. Dizia que ela não entendia. Dizia que família era prioridade. Até o dia em que ela foi embora. Não porque deixou de me amar. Mas porque estava cansada de disputar espaço com pessoas que nunca valorizavam meus esforços. Na época culpei Amanda. Hoje sei que ela estava certa. Os anos continuaram passando. Meu pai se recuperou completamente. Meus irmãos se formaram. A oficina voltou a dar lucro. Mesmo assim, a dinâmica da família nunca mudou. Eu continuava pagando contas. Continuava resolvendo problemas. Continuava sendo a solução automática para qualquer dificuldade. Quando minha avó faleceu, deixou uma herança considerável. Diversos imóveis. Aplicações financeiras. Terrenos. Era um patrimônio capaz de mudar a vida de toda a família. Durante meses ouvi meus pais repetirem que aquilo garantiria segurança para todos. Inclusive para mim. Nunca pedi nada. Nunca exigi nada. Mas pela primeira vez imaginei que talvez todo o meu esforço fosse reconhecido. Talvez eu finalmente pudesse construir algo para mim. A leitura do testamento aconteceu em uma manhã de terça-feira. Lembro de cada detalhe. O escritório. As cadeiras. O cheiro de café. A ansiedade que tomava conta da sala. Meus pais estavam presentes. Meus irmãos também. O advogado começou a ler o documento. Nenhuma participação. Nada. Quando a leitura terminou, perguntei se havia algum erro. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer resposta. Então minha mãe falou. Com uma naturalidade que ainda me impressiona. Disse que meus irmãos precisavam mais. Disse que eu sempre havia sido independente. Disse que meu papel era ajudar. Não receber. Meu pai concordou. Falou que eu sempre fora o responsável. Que sabia me virar sozinho. Que os outros precisavam de mais apoio. Naquele momento algo dentro de mim começou a quebrar. Mas o pior ainda estava por vir. Dias depois houve uma reunião familiar. Tios. Primos. Parentes próximos. O assunto da herança surgiu novamente. E pela primeira vez ouvi o que realmente pensavam sobre mim. Alguns diziam que eu estava sendo egoísta. Outros afirmavam que eu só ajudava porque queria controle. Houve quem insinuasse que eu estava interessado apenas em dinheiro. Pessoas que jamais haviam pago uma única conta da casa.
Pessoas que nunca sacrificaram nada. Todos julgando. Todos opinando. E minha família permanecia em silêncio. Nenhum deles me defendeu. Nenhum. Quando tentei explicar tudo o que havia feito durante anos, Ricardo começou a rir. Disse que eu me comportava como mártir. Disse que ninguém havia pedido meus sacrifícios. Vinícius concordou. Meu pai mandou que eu parasse de criar confusão. Minha mãe disse que eu estava estragando a união da família. Foi naquele dia que percebi algo devastador. Eles realmente acreditavam que eu lhes devia tudo. Como se meus anos de dedicação fossem obrigação. Como se eu tivesse nascido apenas para servi-los. A discussão piorou rapidamente. Acusações surgiram. Insultos apareceram. Até que Ricardo perdeu a paciência. Mandou que eu saísse da casa. Disse que se eu estava tão insatisfeito poderia ir embora. Meu pai não o repreendeu. Minha mãe não protestou. Ninguém fez nada. Eu apenas peguei minhas coisas. E fui embora. Naquela noite dormi em um pequeno quarto alugado. Sozinho. Pela primeira vez em muitos anos. Foi uma das noites mais dolorosas da minha vida. Mas também foi o início de tudo. Durante semanas senti raiva. Uma raiva profunda. Mas aos poucos ela se transformou em algo mais útil. Determinação. Percebi que durante anos havia investido energia em todos, menos em mim. Decidi mudar isso. Comecei estudando à noite. Recuperei projetos abandonados. Fiz cursos. Especializações. Certificações. Dormia pouco. Trabalhava muito. Mas agora havia uma diferença fundamental. Todo esforço era direcionado para meu próprio futuro. Os resultados começaram a aparecer. Recebi uma promoção. Depois outra. Mudei de empresa. Assumi cargos maiores. Aprendi sobre investimentos. Empreendedorismo. Gestão. Pela primeira vez minha vida avançava sem o peso constante dos problemas familiares. 5 anos depois fundei minha própria empresa de logística. Foi arriscado. Difícil. Mas funcionou. O negócio cresceu rapidamente. Novos contratos surgiram. Novos clientes chegaram. A empresa expandiu para outras cidades. Depois para outros estados. Minha situação financeira mudou completamente. Comprei meu primeiro apartamento. Depois uma casa. Viajei. Conheci pessoas incríveis. Reconstruí minha vida. E, pela primeira vez, encontrei paz. Enquanto isso, a vida da minha família seguiu outro caminho. A herança que parecia inesgotável começou a desaparecer. Meus irmãos fizeram investimentos ruins. Gastaram mais do que podiam. Venderam propriedades. Assumiram dívidas. A oficina do meu pai perdeu clientes. Problemas financeiros reapareceram. Só que dessa vez eu não estava lá para resolver. O primeiro contato aconteceu quase 8 anos depois da nossa separação. Recebi uma mensagem da minha mãe. Ela dizia sentir saudades. Perguntava como eu estava. Não mencionava dinheiro. Mas eu já conhecia aquele padrão. Respondi educadamente. Nada além disso. Nas semanas seguintes novas mensagens chegaram. Depois vieram ligações. Convites para almoços. Pedidos para conversar. Eventualmente aceitei encontrá-los. A reunião aconteceu em um restaurante. Quando entrei, percebi imediatamente como o tempo havia mudado tudo. Meu pai parecia envelhecido. Minha mãe estava abatida. Meus irmãos exibiam uma insegurança que nunca tinham demonstrado antes. A conversa começou de forma amigável. Recordações. Memórias. Comentários superficiais. Então o verdadeiro motivo apareceu. Dívidas. Processos. Empréstimos. Negócios fracassados. Precisavam de ajuda. Mais especificamente, precisavam da minha ajuda. Durante quase 1 hora ouvi explicações. Justificativas. Arrependimentos. Promessas. Pedidos de perdão. Tudo aquilo que jamais ouvi quando realmente precisei. Em algum momento minha mãe começou a chorar. Disse que a família deveria permanecer unida. Meu pai afirmou que erros haviam sido cometidos. Meus irmãos disseram que eram jovens imaturos. Talvez estivessem sendo sinceros. Talvez realmente estivessem arrependidos. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. Eles só voltaram quando precisaram de mim. Nunca antes. Nunca durante meus anos difíceis. Nunca quando eu estava reconstruindo minha vida sozinho. Apenas agora. Quando precisavam de dinheiro. Quando precisavam de solução. Quando precisavam da pessoa que haviam descartado. Recusei. Educadamente. Sem gritos. Sem vingança explícita. Sem humilhações. Apenas recusei. Expliquei que desejava seguir minha vida. Expliquei que não carregava ódio. Mas também não carregava responsabilidade. Os rostos deles mudaram imediatamente. A decepção foi evidente.
Talvez porque ainda acreditassem que eu continuava sendo o mesmo rapaz disposto a sacrificar tudo pelos outros. Mas aquele rapaz não existia mais. Nos meses seguintes as tentativas continuaram. Mensagens emocionais. Telefonemas. Intermediários. Parentes. Todos repetindo versões diferentes do mesmo pedido. Todos dizendo que eu deveria ajudar. Todos falando sobre família. Curiosamente, ninguém mencionava a família quando eu era o único carregando o peso dela. A situação financeira deles piorou. Alguns imóveis foram vendidos. Negócios fecharam. Dívidas aumentaram. Eu acompanhava tudo à distância. Sem satisfação. Sem alegria. Mas também sem culpa. Porque finalmente havia aprendido uma lição importante. Amor não é sacrifício infinito. Amor não é obrigação unilateral. Amor não é permitir que destruam sua vida em nome da família. Anos depois encontrei minha mãe pela última vez. Ela parecia muito mais velha. Conversamos por alguns minutos. Foi uma conversa tranquila. Sem acusações. Sem discussões. Em determinado momento ela admitiu algo que jamais esquecerei. Disse que só depois de perder meu apoio percebeu quanto eu havia feito por todos. Disse que passaram anos tratando meu esforço como algo garantido. Como algo permanente. Como algo que jamais desapareceria. Ela chorou ao dizer isso. Mas já era tarde. Muito tarde. Porque o problema nunca foi a herança. Nunca foi o dinheiro. Nunca foram os imóveis. O problema foi terem passado anos recebendo amor sem oferecer o mesmo em troca. O problema foi terem confundido generosidade com obrigação. O problema foi acreditarem que eu sempre estaria disponível, independentemente de como fosse tratado. Nos despedimos naquele dia. Sem promessas. Sem reconciliações milagrosas. Sem finais perfeitos. Depois disso segui em frente. Continuei expandindo meus negócios. Construí novas amizades. Formei minha própria família. Criei uma vida baseada em respeito mútuo, não em culpa. Enquanto minha antiga família enfrentava as consequências das próprias escolhas, finalmente compreendi algo que levei décadas para aprender. Algumas pessoas não percebem o valor de alguém enquanto têm. Só percebem quando perdem. Mas nem toda perda pode ser reparada. Nem todo arrependimento chega a tempo. E quando minha família finalmente entendeu que havia afastado a única pessoa que realmente se importava com eles, eu já estava longe demais para voltar. Eles me procuraram buscando ajuda. Encontraram apenas indiferença. Não porque eu desejasse vingança. Mas porque minha vida finalmente deixou de girar em torno deles. E pela primeira vez, depois de tantos anos, escolhi continuar caminhando sem olhar para trás. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva para receber mais histórias como essa.